Olá, minha turma de pais e mães que querem filhos alfabetizados, para que o nosso conteúdo possa fazer a diferença aí no seu lar e continuar chegando até você. Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e também curtir e ativar o sininho aí do seu conteúdo. E se você não tiver tempo de assistir todo o vídeo agora, você pode colocar em salvar para assistir, quem sabe daqui um pouco. Pega lá o seu papel e a sua caneta e vamos para a aula de hoje, que nós vamos falar sobre texto como o eixo central no ensino, na alfabetização dos seus filhos. Você já sabe que a prática da leitura, ela é fundamental para a alfabetização. Não existe como ensinar algo cultural sem praticar. Já falei várias vezes isso para vocês, que se você quer ter um corpo fitness, sarado lá, cheio de gominhos, você precisa treinar diariamente, ter uma alimentação balanceada e um monte de outras coisas. A mesma coisa acontece para a leitura, para desenvolver a alfabetização, para que o seu filho leia com fluência, para que o seu filho leia com destreza e entendimento, ele precisa ter o texto como eixo central do seu ensino. Ele precisa ter um livro aí na sua casa diariamente e ler em família, olhar os livros, perceber as letras para que aconteça a leitura com a fluência. Quero trabalhar com você um texto, não um livro. Então, se você tem um livro de poemas ilustrados aí na sua casa, eu peguei esse aqui de Ruth Rocha, Toda Criança no Mundo Mora no Meu Coração. Esse livro, autora brasileira bem conhecida, e ela tá no poema Lá Vem as Férias. Eu tô olhando aqui para ver se tá aparecendo bem para vocês. E o texto que eu escolhi hoje foi um poema, mas você pode trabalhar uma cantiga, você pode trabalhar um texto informativo, jornal, mas a unidade de trabalho que nós vamos usar hoje é poema como o texto. Sempre lembrando que as atividades que a gente fala aqui no nosso canal, o nosso material, não é para fazer tudo num dia. Você vai trabalhar diariamente de 15 a 20 minutos essas atividades aí na sua casa. Então, essa semana nós vamos trabalhar texto, como vai ser a nossa unidade de trabalho. Nós vamos trabalhar as habilidades na leitura de um texto, as habilidades que vão ser desenvolvidas ali na leitura, o cotidiano, o que a criança aprendeu nesse conteúdo diariamente. O texto escolhido hoje foi férias. Lá vem as férias. Você vai realizar a leitura do poema e vai perguntar para o seu filho o que ele entendeu, que ele percebeu naquilo, para que ele possa se posicionar naquele texto. E a primeira atividade que eu indico depois da leitura do texto é sempre fazer um pequeno desenho sobre o que a criança entendeu, já desenvolvendo uma habilidade que é desenhar e desenvolvendo criatividade. Desenvolvendo criatividade. Ele vai desenvolver duas habilidades, vai desenhar, vai desenvolver a criatividade e vai perceber um uso significativo para aquela linguagem. E o que é isso? Ele vai perceber as palavras que ele leu, que são do uso do cotidiano, do dia a dia dele, que ele pode se expressar naquilo. Então, a primeira atividade depois da leitura do texto, eu gosto, é uma atividade que faz bastante memorização, trabalha a memorização das crianças, é desenhar e expressa criatividade, expressa sentimentos e faz perceber o uso daquilo no cotidiano, o significado daquela linguagem, naquele tipo de texto, no uso do cotidiano da vida das crianças. A
segunda atividade que eu quero propor para vocês fazerem, então lembrando, uma atividade por dia usando o mesmo texto. Não mude o texto, use o mesmo. Trabalhe uma semana aquele mesmo texto para que ele possa compreender e realizar o significado e a fluência do aprendizado, né, daquele texto, que hoje nós estamos falando de texto. A segunda atividade que eu quero propor para vocês é que ele escreva as palavras que ele já conhece. Escrever palavras que ele conhece. Então, seu filho vai escrever aí as palavras que ele leu, vocês vão ler novamente o texto e ele vai... algumas palavras ele não conhece o significado, mas outras ele já sabe e já memorizou, quem sabe já sabe escrever, e ele vai, olha, eu conheço a palavra férias, já sei escrever, não precisa escrever corretamente. Lembrando que sempre a escrita é a hipótese de escrita de cada criança. Você pode perceber que se ele na terça escreveu essa palavra de um jeito, na sexta vocês fizerem novamente a mesma escrita, já vai estar diferente. Por quê? Porque ele memorizou, ele leu várias vezes, por isso o texto como unidade de trabalho, lendo a mesma coisa durante vários dias. Então essa é a segunda atividade que eu queria propor para vocês. Escrever palavras que ele já reconhece e trabalhar com ele ali a escrita significativa. Depois, a terceira atividade que eu quero propor aqui para vocês, direcionado no texto, é que você vai ser o escriba. O que é o escriba? Eu que escrevo. Ele fala e eu escrevo. Então, nós vamos criar o seu texto de Lá Vem as Férias. Nós vamos criar juntos um novo texto, um novo poema. E você pode mostrar para ele que, quem sabe, esse poema tem rimas. Algumas palavras rimam. Chegaram as férias. Que bom que vai ser. Eu vou passear e correr. Pular e correr, ó. Ser, passear, correr. Rimou. Você pode já inserir aí o trabalho na fala das rimas e depois a reescrita do próprio texto. Mas meu filho não sabe escrever. Mas quem vai escrever para ele é você. Você é como antigamente diziam, né, que os professores ditavam, queriam falar alguma coisa e tinha ali um escriba, alguém escrevendo tudo que falar. Quando dá um depoimento, fica aquele lá anotando tudo, né, que as pessoas estão falando, é a mesma coisa. Você vai fazer a reescrita do texto e você, adulto, vai escrever para ele. Você vai escrever tudo aquilo que ele falar, fazendo um novo poema, mostrando que ele também consegue produzir um texto através da sua fala. A sua fala gera uma escrita, para que a criança perceba, para que o seu filho perceba que tudo que ele fala vira palavras. Escreve, falar, escrever. Você mostra para ele ali. Pode escrever em qualquer lugar, você pode usar até a tela do computador para escrever juntos, porque as letras ali na tela do computador ficam maior. É uma dica, né? No tablet, pode usar aqui para escrever o texto, eu vou botar aqui, usar o computador ou o tablet, né? Se vocês estiverem aí na sua casa, mas também pode usar a folha, tradicional folha, e o lápis para escrever, que não é o menos usual, é o mais usual. Mas usar o computador e o tablet, se vocês tiverem, é um bom meio. Por quê? Porque ali a tela tá maior, o seu filho percebe as letras todas maiúsculas, tem um recurso
de usar as letras todas maiúsculas e como eles estão gerando o aprendizado, né, da leitura, pode ser que ele não reconheça todas as letras. Você pode perceber que aqui no quadro eu escrevo usando somente quais letras? Só letras maiúsculas. Por quê? Porque elas são de maior facilidade de entendimento. E às vezes nós, como fomos alfabetizados em outro tempo, eu digo, a nossa letra cursiva, ela é a letra de mais fácil para a escrita da gente. Então, se você usar esse recurso do computador, tablet, a criança consegue perceber melhor as letras e perceber que a fala dela gerou aquele texto, aquele pequeno poema, trabalhando as rimas e reescrita. Depois vocês, de novo, façam o desenho. Onde que eu escrevi? Aqui. Façam o desenho do texto que vocês produziram e faz o seu filho perceber as diferenças do seu texto e do texto do autor trabalhado. O que o autor usou, quais foram as coisas que você usou que ele gosta, fazendo ali o uso da criatividade, trabalhando ali a sua expressão e o seu posicionamento, percebendo as diferenças de que cada um gosta de uma coisa, escreve de um jeito, memoriza de um jeito. Então, você vai estar trabalhando o texto como unidade de trabalho nesse momento. Use poemas, use textos informativos, pode usar convite de casamento, pode usar convite de festa de aniversário, crie, mas tenha um texto como uso central nessa atividade. Nessa semana de atividades, né? Tente sempre trabalhar todos os dias da semana, de domingo a domingo, 15 minutinhos diariamente, que o seu filho vai chegar na leitura com fluência. Eu tenho certeza disso. Se esse conteúdo foi válido para você, não se esqueça de curtir e compartilhar. Eu sou a professora Daniela.